eu sou a Ju da Luminojoias e hoje eu vim apresentar para vocês a coleção Lumino. Separei aqui alguns modelos e os moldes, porque eu vou falar um pouco de como eu me inspirei para poder fazer o brinco, as cores, enfim. Essa coleção aqui, ela é uma coleção especial no xodózinho, porque eu fui aprimorando, né, conforme as coleções foram surgindo. Essa é a última coleção que está disponível no nosso site, luminojoias.com.br. Então, se você se interessar por alguns modelos, dá uma passadinha lá e checa também as coleções anteriores, talvez você se interesse também, tá? Então, vou começar aqui com o molde que eu usei para fazer o pétala. Na verdade, foi a asa de borboleta, só que aí a criatividade, né, a gente se inspira. Então, eu só inverti, tirei essa pontinha aqui do molde e aí torci. Até tem reels lá no Instagram, se você quiser saber melhor como é que eu fiz cada processo, dá uma passadinha lá e aproveita e segue a gente, tá? É @luminojoias. Então, a cor foi essa vinho, né? Essa cor vinho que eu escolhi. Por que, né, que eu escolhi a pétala e essa cor? Porque assim, quem me conhece sabe que eu amo natureza e eu tento trazer alguns detalhes da natureza para todas as coleções. Eu enfio alguma coisa de natureza, ou uma flor, ou uma pétala, ou alguns elementos, cores que remetem à natureza. E eu tava andando na rua, passei, vi uma árvore e tinha aquelas flores lindas, maravilhosas de pétala, né, que quando desfez a flor, parecia uma pétala, assim, eu já pensei, nossa, eu poderia fazer um brinco assim. E isso é muito interessante, porque essa massinha, ela te dá essa liberdade, ela te dá essa autonomia para você elaborar o seu design. Então eu já pensei, nossa, vou tentar fazer. E aí quando eu vi esse molde, eu imaginei, nossa, parece uma pétala, se eu der uma torcidinha nela, tanto que é assim que eu nomeei o brinco, faria muito bem esse papel. E aí na hora de escolher a parte de ouro, né, o folheado a ouro, eu queria uma coisa que alongasse o brinco. Então aí com o meu fornecedor, eu fui pesquisando, né, sobre a parte folheada, né, como que eu escolheria e tal, e tem vários modelos. E aí antes de fazer um modelo, eu já meio que testo, vejo o tamanho para ver qual o tamanho que vai ficar do brinco, para ele chegar próximo ao que eu idealizei. Então aqui é o brinco vestido, ó. Ele é bem delicado, ele combina com tudo, né, com looks neutros ou com looks de inverno, porque ele tem uma cor bem escura, ou looks monocromáticos. Então, assim, você pode se aventurar e essa cor é linda, maravilhosa, né, é um vinho, assim, sabe? Vou tentar dar um zoom para vocês verem o brinco na orelha. E é basicamente isso. Lógico, teve várias outras coisas, né? Pesquisa em Pinterest, cores e formatos e tal, até chegar no brinco propriamente dito, na pétala torcida, tá? Agora eu vou falar sobre o brinco meia-luas. São várias meia-luas, né? E eu quis ele comprido assim, colorido, para você mesclar aí com vários looks, né? E ou looks que tenham a mesma cor, ou looks neutros para destacar. Então, o molde que eu usei foi esse aqui. Eu já falei um pouco sobre esses moldes no outro vídeo que eu fiz, então se você quiser saber um pouquinho mais dos moldes, como é feito cada brinco e tal, eu dei um resumão de como que é feita a peça, tá? E esse aqui, como que eu imaginei? Eu queria uma coisa grande, com várias cores, então foram vários, foi o mesmo modelo, né, o mesmo molde, mas cores diferentes. E aí eu peguei as massinhas, coloquei e fui testando quais cores que se combinavam, né, fui no Pinterest, vi paletas de cores, e aí eu quis fazer essa brincadeira de como se fosse um degradê, né, indo do mais claro para o mais escuro e das cores combinando entre si. Olha como ele ficou vestido. E também você pode, eu sei que tem muita
muita gente que usa um brinco grande de um lado e um pequeno do outro, então você pode colocar um pontinho de luz e deixar só um lado. Então assim, a criatividade e as combinações, elas são infinitas, né? Bom, na mesma linha, na mesma paleta, né, que são as mesmas cores, eu fiz esse gravatinha aqui. Então, só que esse brinco é muito interessante, porque eu quis fazer um joguinho assim de cores mesclando ela. Então, eu tenho até um Reels no Instagram, dá uma olhada lá também, procura lá no... Eu vou linkar o Reels aqui embaixo, tá? Pra vocês verem como que eu me inspirei, como que eu fiz o arranjo pra depois cortar ele. Então, eu usei esse molde aqui, ó, que parece uma gravatinha, não parece? E assim, eu me inspiro no formato do molde para nomear os brincos também, tá? Para remeter o que realmente é o brinco. Então eu fiz um joguinho de cores, eu tava me inspirada nessa cor aqui das meia-luas, aí eu quis usar as mesmas cores porque foram cores bem chamativas, diferentes, coloridas, e aí eu quis trazer uma proposta mais assim, mais delicada, menor. Então, aí tem essa opção aqui pra vocês também, tá? Ainda no modelo gravatinha, a gente tem esse aqui preto e branco. Quem é as amantes do preto e branco, até tá combinando com o meu look, né, que eu tô de preto e branco. Ele é bem coringa, porque ele vai com várias opções de cores. E se você é amante do branco e do preto, então nem se fala, né? Eu usei o mesmo molde, mas eu quis trazer nessa proposta mais neutra e mais do P&B mesmo. Porque eu sei que muita gente ama P&B, inclusive eu, então... E é uma peça assim que você não precisa pensar muito. Você tá com um look branco, preto ou colorido, preto e branco não tem erro, né? Então aqui, essa é a opção, ó. Gravatinha preto e branco. P&B, né? Ainda falando das gravatinhas, tem a gravatinha xadrez, que dá trabalho pra fazer, mas vale a pena. Porque eu faço um arranjo ali, né? Primeiro eu faço as tiras e depois eu vou misturando, né? As tiras para ficar no look xadrez. E para quem é amante de xadrez, é muito legal. As gravatinhas, né? Nos homens tem vários modelos, várias cores, e eu quis trazer isso para as gravatinhas também. Temos a gravatinha colorida, a gravatinha P&B e a gravatinha xadrez. E aí, gostou? Continuando nos brincos coloridos, eu escolhi fazer esse brinco que eu intitulei de brinco asas coloridas. Ó, eu usei como base o branco e o verde oliva, o ouro e o cobre. E usei esse molde aqui. Até eu dei o nome de asas porque remete uma asa de um passarinho, alguma coisa assim, certo? E até interessante essa parte folheada ouro. Com o meu fornecedor, quando eu vi, eu pensei, nossa, eu acho que vai encaixar certinho nesse brinco. Aí eu medi certinho pra ver, né, imaginar como é que ficaria a peça. E quando chegou, deu certinho. Eu fiquei, nossa, foi feito pra esse brinco. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. E ele tem uma textura, ele não é liso, ele tem uma textura, tá? E ele fica lindo para qualquer look que tenha essa cor ou que você queira destacar mais o seu rosto ou o seu look, tá? Agora, voltando um pouquinho para minha inspiração da natureza, como eu me inspiro, eu trouxe aqui um brinco de flor. Essa é a Flor Margarida Arco, porque eu fiz um arco que eu queria um brinco maior, sabe? Um brinco mais impactante. Então eu usei duas cores, o branco e o ouro. Esse ouro ele tem um pouquinho de brilho, mas assim, é coisa bem delicada, bem discreta. E ele fica lindo, né?
para as amantes de natureza ou de brincos bem diferente, esse aqui é para você. E aí o molde que eu usei foi esse aqui, que remete o lado de uma flor, né? E aí eu usei junto um círculo, na verdade eu não separei aqui, mas é um círculo, né? Para fazer o miolo aqui da flor. E fica bem delicado. E ainda eu já vou experimentar esse aqui também, que é bem parecido, só que eu inverti ele, tá? Para essa proposta é a mesma coisa, só que eu tirei o arco e inverti a flor para ficar um pouco mais delicada e mais romântico também, né? Um brinco de flor, cores claras, remete o romantismo, né? Então eu queria uma coisa mais delicada para você usar no dia a dia, no trabalho, que o trabalho às vezes pede uns brincos menores, né? Não tão chamativos quanto os de sair. Lá no site a gente tem dicas sobre isso também. Cada categoria de brinco, brinco grande, médio, pequeno, tem uma descrição, mais ou menos como usar, dicas de como usar, tá? E também lá no nosso Instagram, então não esquece de seguir, tá bom? E também eu mostro um pouquinho como é feito cada brinco, né? O molde que eu usei, apesar de estar falando aqui pra vocês, lá tem eu fazendo mesmo. Então segue a gente lá nas redes sociais. E para finalizar, mas não menos importante, o brinco meia-lua entrelaçado. Ai, foi muito divertido fazer esse brinco, porque eu entrelacei as tiras, né? Tem lá no Instagram também. E ficou um charme, um brinco médio que vai com tudo, preto, né? Combina com qualquer cor. Então eu mesmo, ó, tá combinando com o meu look, vou finalizar com ele. Então, se você gostou de alguns modelos ou querem saber quais outros modelos tem disponível, entra lá no nosso site luminojoias.com.br e siga a gente nas redes sociais, tá? E se vocês quiserem mais modelos, que eu vou experimentando igual a gente fez aqui, nós duas juntas, vocês me falam, comentem aqui embaixo que eu faço mais vídeo experimentando os modelos, ou se vocês querem saber mais como é feito o brinco, o molde, tudo passo a passo. Então deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver, tá? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.